Bom, essa aula, ela é diferente das outras, porque a gente não vai apresentar nenhum conteúdo. Esse é um fórum de dúvida. O Judson já tinha até me perguntado alguma coisa aqui a respeito de convergência absoluta, que ele tinha dúvida. Aí vocês ficam à vontade para poder falar. Eu estou vendo no diário de bordo que vocês estão retornando, algumas dúvidas que vocês têm, eu tento responder, né, lá no diário de bordo, a dúvida. Algumas outras eu não consegui. Bom dia, Stephanie. Algumas outras eu não consegui responder lá pelo diário de bordo. Aí vocês ficam à vontade para poder falar a respeito do que vocês têm encontrado dúvida, né, do trabalho que é até hoje, que vocês vão entregar hoje até meia-noite, logo depois da prova, né? A nossa primeira avaliação também é a partir de 3 horas da tarde, já vai estar disponível lá o... Bom dia, José Igor. Vai estar disponível lá para vocês fazerem a avaliação e depois fazer o upload de volta, né, com as soluções. Então, aí agora eu gostaria, como a gente costuma fazer nas aulas presenciais, vocês norteiam, né, quais as questões que vocês estão com dificuldade, algum ponto do que a gente estudou, da aula 1 até a aula 5, né, desde sequência até a parte toda de série numérica. Vocês ficam à vontade para poder perguntar a partir de agora. Bom dia, Valdemiro. Bom dia, Luane. Então, essa questão aí que o Judson estava falando de convergência absoluta, eu também tenho dúvida. Porque, igual eu tinha te mandado a questão 4 da 11.6, aí eu usei esse teste aí eu usei primeiro, separei a NBN, coloquei o módulo, né? Porque é uma série alternada. Aí eu achei que BN diverge, aí logo fiz o teste e a N divergia também. Daí, eu fiz os testes lá da série alternada, que você tinha me falado. E acabou que deu certo o teste da série alternada. Nesse caso, a série inicial, que é da questão, que é a alternada, ela seria o quê? Ela Divergente se ou convergente? você colocou o módulo, bom dia, Gabriel. Você colocou o módulo, ela é alternada, né? Você colocou o módulo e Isso. ela convergiu ou divergiu? Com o módulo, né, que ela fica positiva, ela divergiu. Aí Ah, eu tá. fiz o teste da série alternada, né, que é o primeiro passo e o segundo passo. Sim, aí Aí, na série alternada convergiu. isso. Então, isso aí é o que a gente classifica de condicionalmente convergente. Mas aí, ela é só isso? Ela não tem como ser convergente nem divergente, não? Ela tem que ser. Ela é condicionalmente convergente. Ela Ela é converge sem o nomeada dessa forma, módulo. então. Exatamente. Ela converge sem o módulo, mas diverge em módulo. É o que a gente classificou em condicionalmente convergente. Ah, entendi agora. É porque eu queria saber se tinha como avaliar ela como convergente ou divergente apenas, sem ser O nome condicionalmente é ou exatamente, o absolutamente. nome é exatamente esse, condicionalmente. Ah, então tá bom. Obrigada. Nada. Bom dia, Kevin. Mais dúvidas, gente? Ô, Valdomiro, Oi, Gabriel. essa denominação condicionalmente, absolutamente convergente só vale para a série alternada, né? Na verdade, você lembra daquela série lá, cosseno de n sobre, acho que sobre 3 elevado a n, que a gente viu na aula passada? Ela não era bem uma série alternada, porque cosseno de n, a gente fez até os testes aqui, ele fica tipo positivo, positivo, positivo 3 vezes, depois fica negativo, negativo, negativo 3 vezes, não se enquadra no padrão de alternada. Mas a gente mostrou que ela converge, quando você colocava o módulo, ela convergia, ou seja, era absolutamente convergente. Agora, o que acontece? Se ela não fosse absolutamente convergente, a gente teria que procurar, se ela fosse, por exemplo, colocasse o módulo e divergisse, a gente ficaria na dúvida ainda, né, para saber, será que sem o módulo ela vai convergir ou divergir? Eu não posso utilizar Leibniz porque ela não tinha aquele padrão positivo, negativo ou negativo, positivo, né?
Aí a gente teria que usar a comparação, por exemplo, para poder ver se sem o módulo se convergia. Entendi. Stephanie, você poderia dar alguma dica, dessa dica, né? De como escolher uma série para usar no teste da comparação? Ó, Stephanie, comparação, igual eu respondi para vocês em algumas dúvidas que vocês tiveram, não tem uma receita pronta para poder comparar. Você olha para a carinha da série, tem a seção 11.7 do livro do Stuart, que eu não trabalhei no curso, na verdade é estratégias para testar séries. Essa estratégia, o que significa? Você olha para a carinha do enésimo termo e veja se ela é parecida com uma PG ou com uma série P, geralmente, que são as duas que a gente sabe classificar em convergente e divergente. Então, a ideia para comparar é sempre com série P ou PG com razão menor do que 1 ou maior do que 1, ok? As dicas são essas. Mas tem que olhar para a série para saber qual que se enquadra melhor. E no mais é manipulação algébrica mesmo, tentativa e erro. Ficou claro? Beleza. Mais alguém? Ô, Valdomiro, eu Ou tô com uma sabe? dúvida em questão de Sim. estimativa da soma. Eu só vou conseguir calcular ela se a série, além de ser convergente, ela tem que ser contínua, positiva e decrescente? Depende, né? Tem duas possibilidades. Essa possibilidade que você falou aí, para usar o resto da integral, tem que acontecer isso aí sim, que você falou. Mas se ela for, por exemplo, alternada, a gente viu que outra maneira de mostrar a estimativa do erro é mostrar que a diferença daquele Rn, a diferença, quem que era o Rn, né? Era a diferença entre a real soma e o Sn, que você somou até um determinado termo, isso aí era menor ou igual ao primeiro termo negligenciado, ou seja, o Bn mais 1. Então, se for, por exemplo, alternada, tem essa outra possibilidade de você testar a estimativa do erro, ok? Mas se não for alternada, e se a função enquadrar nos critérios do teste da integral, também dá para você estimar utilizando o fato do Rn ser menor do que a integral que vai de n a t mais infinito, né, do f de x dx. Entendi, obrigado. José Igor perguntou aqui a 11.7, perguntou não, acho que ele comentou aqui a 11.7 resume bem as estratégias, é o que eu estava falando, né, para Stephanie, eu acho que tinha perguntado. A 11.7 ele dá um, bom dia, Ângelo, a 11.7 ele dá um panorama, né, para você testar, tipo, se for desse jeito, você utiliza tal coisa, se for de tal jeito, você utiliza de outro jeito, e assim vai. Então, dá uma olhadinha na 11.7, que vai ajudar também, viu, Stephanie, a melhorar seu entendimento a respeito de comparação. Mais alguém? Durante o trabalho teve... Eu sei que tem umas questões, principalmente na parte de sequência, que elas são mais difíceis, né? Eu até resolvi elas e postei lá, porque elas realmente são... As que eu encontrei, as que eu estava fazendo, né, que eu vi que tinha um grau de dificuldade um pouco maior, eu acabei resolvendo elas e postando lá para vocês, porque tinha uma lá, por exemplo, essa última que eu postei aí a respeito da... mostrar que o LN que a série alternada, a harmônica alternada, né, vale LN de 2, não era uma questão muito trivial, né? Pelo menos eu achei um pouco difícil, né? Depois que você vai fazendo pelas dicas que ele dá, aí depois que você faz, aí você fala, eu entendi, mas para início eu não achei uma questão tão trivial. Vocês tiveram alguma dificuldade, né, alguma questão que eu não postei para poder fazer? Que as que eu postei, vocês viram a solução e tal, né? Mas as que eu não postei, né? As que eu não resolvi, teve alguma dificuldade? Ou foi tranquilo?
A Luane falou mais dificuldade nas que você postou mesmo. Ah, tá. As outras que eu não postei, geralmente eram mais triviais mesmo. Tipo, as contas eram bem simples, né, eu acho. Não tinha muita dificuldade, né, eu acho. O grau, né, de... Bruna falou que eu tive dificuldade em encontrar o termo geral da sequência. Ah, tá. Ver o padrão, né? Essa questão infelizmente, é tentativa e erro, viu, Bruna? Não tem uma receita pronta, né? Eles te dão os termos de uma sequência e aí você tem que ver, será que esse numerador aqui está aparecendo com potência de alguém? Será que esse denominador aqui está acontecendo, o termo seguinte é o de trás mais alguém, ou multiplicado por alguém? Então, não tem como, ter uma receita, né? Porque a receita é exatamente o que ele pede na questão, né? Ou seja, a fórmula geral, que descreve aquela lista de números, né? Então, a questão é mais dessa maneira mesmo, né? Tentativa e erro. Ô, Valdemiro, Oi. de novo, nesse negócio que eu tinha falado, da série absolutamente convergente condicionalmente, se tivesse dado divergente no teste da série alternada, seria condicionalmente convergente do mesmo Não. jeito? Aí seria divergente, né? Aí seria Aí, divergente. aí ela seria classificada como divergente só, né? Exatamente. Porque divergiu com o módulo e divergiu sem o módulo, então diverge. Ah, então tá ok. Só se convergir que ela vai ser Condicionalmente. condicionalmente convergente. Exatamente. Obrigada. Peraí, tem duas perguntas aqui. Natália falou, ficou em dúvida na questão 23 da 11.6. Deixa eu dar uma olhada no livro aqui. 11.6, 20. Quanto? 23. 23. É uma série 1 mais 1 sobre n elevado a n ao quadrado, né, Natália? Vamos tentar fazer ela aqui. Antes, Judes falou na estimativa de erro, eu tive maior dificuldade e ainda não sei aplicar. O Sábio falou, eu também. Essas duas, usei o teste da raiz, mas não tinha certeza. Bom, você está respondendo a questão de Natália, Sábio? Ou você está comentando Essa questão mesmo, eu fiquei com dúvida nela também. Aí eu usei 23? o teste da raiz, só que Vamos, eu não tinha certeza. vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Não, isso aqui não. Acho que é melhor. Tá tudo ruim. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Esse negócio aqui. Só um momentinho, deixa eu colocar isso aqui um pouco maior, talvez. A 23, Natália, 23 da 11.6. É uma série assim, n variando 1 t mais infinito, 1 mais 1 sobre n elevado a n ao quadrado. N ao quadrado. Isso aqui está parecendo com... Pede para mostrar cadê o enunciado. O enunciado fala, determine se a série é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente. O que acontece? Aqui, o que você poderia fazer? Módulo aqui, não precisa do módulo, por quê?
Não precisa do módulo, porque essas coisas aqui são todas positivas, né? O meu AN aqui, meu AN é dado por 1 mais 1 sobre N elevado a N ao quadrado. É maior do que zero, então o módulo dele é igual a ele próprio, né? Você falou que utilizou o teste da raiz. Foi isso, Sávio? Foi. Mas o teste da raiz seu aí deu quanto? O L, né? Porque se você tentar fazer o teste da raiz enésima, ó, você coloca a raiz enésima. Deu quanto? 32? Foi isso, sabe? O limite deu 32? Será? Tem cara que dá 32 não, viu? Olha, faz sentido, olha, viu? Bom dia, Isabela. Olha, faz mais sentido. Porque, ó, isso aqui é elevado a n ao quadrado. Esse n ao quadrado aqui, ó, o que acontece? Vamos colocar n. Eu acredito que esse limite aqui, ó, esse aqui você pode escrever ele como sendo o limite. Esse aqui é n ao quadrado. N ao quadrado. Então, isso aqui é 1 mais 1 sobre n, elevado a n ao quadrado, elevado a 1 sobre n, né? Porque a raiz quadrada é 1 sobre... A raiz enésima, né? É 1 sobre n. Isso aqui quando n vai para mais infinito. Então, isso aqui, ó, vai ficar elevado a n, né? É limite de 1 mais 1 sobre n. Esse aqui você multiplica esse vezes esse, né? Então, n ao quadrado sobre n vai dar n. Esse camarada aqui é exatamente o limite fundamental, não é? Que é maior do que 1. Beleza? Então, pelo teste da raiz, diverge. Ficou claro para todo mundo? Ficou, gente? Ficou. Ficou. Beleza, então. Tinha outra pergunta aqui, além da de Natália? A questão da estimativa, eu tive maior dificuldade e não sei aplicar. Bom, a questão da estimativa, foi Judson que perguntou? A questão da estimativa, o que acontece? Não tem uma... Primeiro você vai ter que observar algumas coisas, né? A estimativa, a gente viu duas coisas para estimar o erro. Se a série tiver, por exemplo, o f de x satisfazer o teste da integral, na parte de estimativa eu fui por chute, até encontrar o resultado. Em que parte, José Igor? Porque se a f de x satisfaz o teste da integral, o meu Rn, ele é sempre menor ou igual do que n até mais infinito, do f de x dx, e por sua vez aqui ele é maior do que a integral que vai de n mais 1 até mais infinito, do f de x dx. Eu até resolvi uma questão aqui, eu acho que foi a 36, em que eu resolvi essa questão aí para vocês. Que eu utilizei a estimativa do erro utilizando essa fórmula aqui, ó. Agora, 24 dá 11,5. Isso, 24 dá 11,5. Essa questão também eu resolvi elas para você. Eu resolvi essa questão para vocês. Ela tá lá no YouTube. Ela é uma série alternada, que é o outro caso, né? Então, esse aqui é a primeira possibilidade. A segunda alternada, a segunda possibilidade é a série alternada. E nesse caso aqui, o módulo do erro é menor ou igual do que o meu Bn mais 1. Então, não precisa ir para tentativa e erro, não. Vocês podem simplesmente calcular, por exemplo, você quer que o erro seja menor do que 0,001, por exemplo. Você quer isso aqui. O que acontece? Você encontra um B alguma coisa, sei lá, faz a conta. Você tem a série lá
Fiquei com dúvida na 35B. Só um momento, Stephanie, que eu vou olhar para você. Se você tiver, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma série assim, ó, menos 1 elevado a n vezes bn, alternada. Se tiver uma série alternada, aí esse bn aqui você sabe. Então, o que acontece? O seu erro, que é o Rn lá, ele é menor ou igual, como eu tinha colocado, S menos Sn menor ou igual do que Bn mais 1. Então, se você quer um erro menor do que 0,0001, o que você pode fazer? Você encontra, sei lá, a primeira coisa você coloca, sei lá, vamos pegar n igual a 6, vamos ver se satisfaz n igual a 6. Então, você calcula o B7. Compara esse B7 com esse número aqui, ó. Se esse B7 for menor do que esse número, beleza, você precisa somar só 6. Agora, se o B7 ainda estiver sendo maior do que esse número, você aumenta. Vamos pegar n igual a 8. Calcula o B9. Compara o B9 com esse número aqui, ó. Tá vendo? E assim, até você conseguir encontrar quantos termos você precisa somar. Isso se a série for alternada, beleza? Se for o outro, né, o teste da integral, o que acontece? Você resolve essa questão aqui. Isso aqui vai ser alguma coisa dependendo de n, concorda? Essa integral aqui vai depender de n. Vai ser alguma coisa aqui dependendo de n, sei lá, an. E aí você quer que esse an seja menor do que esse número aqui, por exemplo. Aí você descobre qual que é o valor de n de forma que isso aqui acontece. Ficou claro? A questão da estimativa e erro, as duas possibilidades que a gente tem, uma utilizando o teste da integral, se a função sequência, né, que gera lá a série, satisfazer os critérios, e depois se for alternada. Então, temos essas duas possibilidades. 35B, da 11.3. Ô, Valdomiro, Oi, eu Stephanie. fiquei na dúvida, porque na 35B, ela é muito parecida com a 34B também, porque o N é igual a 3. E aí, na série, faz... Ah, não. Peraí. Ah, não. Agora eu entendi aqui, que eu tô revendo aqui. É porque a 34B é n igual a 4. Aí eu tinha ficado na dúvida, porque começa a série 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. E aqui é n igual a 3. Aí começa do 2. Não tá certo. Essa questão, a 34 eu tinha resolvido para vocês lá, né? A 35, ela é muito parecida. Eu acho que eu resolvi a 35. Acho que eu resolvi a 35 também, né? Lá no grupo. Acho que eu postei para vocês. Ou não? Foi. Acho Porque, que não. aqui, ó, vamos só ver, ó. Euler, aplicado em 4, eu fiz as duas, né? Isso aqui, Euler mostrou o valor exato para a série P com n igual a 4. Isso aqui ele mostrou que dá π a quarta sobre 90. Começando do 1. Beleza? E aí, a letra B, que é que você está em dúvida, ele falou assim, ó, para calcular a soma dessa série aqui, ó, 1 dividido por k menos 2, elevado à quarta, só que o k começa no 5. O k começa no 5. Então, vamos escrever os termos dessa série aqui, ó. Se o k for 5, quanto que vai valer isso aqui, ó? 3, não é? O próximo. Se o k for 6. Se o k for 7. 7 menos 2, 5. E assim vai, né? Sim. Tal. Essa série aqui, ó, quem que é essa série aqui? É 1 sobre 1 à quarta, mais 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 3 à quarta. Tá vendo que a partir daqui, ó, essa série é exatamente igual a essa? A partir do 3 à quarta? E o próximo é 1 sobre 4 à quarta. Então, essa série aqui, na verdade, é essa aqui, menos esses dois termos aqui, ó, que eu não tenho. Então, é a série começando do 1
menos quem? Menos 1 sobre 2 a quarta. Ou seja, é π a quarta sobre 90 menos, tirando o mínimo aqui, 16 mais 1 sobre 16. 17 sobre 16. Isso. Π a quarta menos 17 sobre 16, aqui sobre 90. Isso. Pode deixar desse jeito mesmo. Obrigada. Nada. Tal. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Não? Acho que não. Então, beleza, então, pessoal. Clodomiro, Pode falar, Paulo. eu fiquei em dúvida, não sei se você respondeu na questão, na parte 11.2, na questão 46. Tem como você ver? Vou olhar aqui agora para você. 11.2, 46. É uma que tem cosseno, né? Isso. Ok. A questão 46 da 11.2. Na verdade, pede para determinar se a série é convergente ou divergente, expressando SN como uma soma telescópica. Se for convergente, calcule sua soma. Então, a série que ele deu era cosseno de 1 sobre n ao quadrado menos cosseno de 1 sobre n mais 1. Esse n mais 1 aqui ao quadrado. Com n variando de 1 até mais infinito. Então, Paulo, a gente vai escrever alguns termos aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, a gente vai calcular SN. Quem que é SN? O SN é o somatório desses AJ com J variando de 1 até N, onde os AJ, os AN são esses camaradas aqui, né? Então, primeiro, quem que é o A1? Quem que é o A1? O A1 é colocar 1 no lugar do N, né? Então, vai ficar cosseno de 1 menos. Colocando 1 aqui no lugar desse N, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, cosseno de 1 quarto. Então, esse é o A1, primeiro termo. Vamos para o N igual a 2. Então, colocando o N igual a 2, coloca 2 ao quadrado aqui, vai dar 1 quarto, né? Colocando 2 aqui, vai ficar 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9, né? E assim vai. Vamos escrever mais um termo aqui, ó. N igual a 3, vai ficar cosseno de 1 nono, menos, 3. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais... Chegou lá no final, chegou no N. Então vai ficar quem? Vamos escrever o N mais 1, para você perceber o que está acontecendo? Esse aqui é o J igual a 1, o J igual a 2, J igual a 3, o J igual a 4... J igual a 4, não, J igual a N menos 1. Tá chegando no N. O próximo já seria o final, né? O final seria o J igual a N. Chegar no SN, né? Soma até o N. Então, aqui ia ficar cosseno de quem? Então, N menos 1 no lugar do N, né? Então, N menos 1 ao quadrado menos cosseno de quem? N menos 1 com mais 1 dá N, né? Porque o N menos 1 vai cortar, o menos 1 corta com esse mais 1 aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre N ao quadrado. O próximo é trocar o J por N, né? Então, vai ficar cosseno de 1 sobre N ao quadrado, menos o cosseno de 1 sobre N mais 1 ao quadrado. Então, para você ver o que está acontecendo, Paulo, ó, o último está cortando com o primeiro, ó. O último está cortando com o primeiro. Esse aqui vai cortar com o pessoal que vai vir aqui, o próximo que vai vir aqui na frente, né?
esse aqui cortou com esse aqui vai cortar com o pessoal que vem aqui atrás, o primeiro aqui que vem aqui atrás, né? Então, o que sobrou? Sobrou cosseno de 1 menos quem? Menos esse aqui, que não cortou com ninguém, né? Que esse aqui cortaria com o próximo, que estaria aqui na frente, né? Mas como para no N, então, eu cheguei ao seguinte, eu cheguei que meu SN vale isso, tá vendo? Aí, o que a gente tem que fazer? É calcular o limite de SN quando o N vai para infinito. Então, pra você ver, ó. Então, limite de cosseno de 1 menos o cosseno de 1 sobre N mais 1 elevado a N, quando N vai para mais infinito, cosseno da diferença, a diferença dos limites, isso aqui é constante, não é? Então, vai dar cosseno de 1 menos, esse limite aqui, quanto que vai dar, né? Aqui a gente utiliza o teorema da função composta. O que é o teorema da função composta? Se o limite da de dentro existir e a função de fora for contínua nesse limite, então eu posso passar o limite para dentro. Então, para você ver, ó, o limite de 1 sobre n mais 1 ao quadrado, quando n vai para mais infinito, existe esse limite? Quanto que vale esse limite aqui? 0. Todo mundo concorda? Beleza? Quando o n vai para mais infinito, né? Isso aqui vai para 0, não vai? Porque esse número aqui fica grande, então dá 0. E a função cosseno, que é a função de fora, é contínua no 0? É, né? Cosseno de 0 vale 1. Então, o que acontece? Então, o limite de cosseno de 1 sobre n mais 1 ao quadrado, eu posso escrever isso aqui como sendo o cosseno do limite de 1 sobre n mais 1 ao quadrado, ou seja, passar o limite para dentro, né? Porque a função, existe o limite da de dentro, e a função de fora é contínua nesse limite, então isso aqui é a resposta cosseno de 0, que vale 1. Então, menos cosseno de 0. Então, a resposta final vai ser cosseno de 1 menos 1. Ficou claro, Paulo? Ficou, obrigado. Nada. Mais alguma, gente? Ô, Valdomiro, você Oi, podia Lucas. fazer alguma questão sobre teste da comparação por limite? Comparação Um por pouquinho de limite. dúvida dessa parte. 11.4. Comparação. Deixa eu ver se pede uma aqui explicitamente para usar comparação por limite. Bom, as questões que pede explicitamente para usar a comparação por limite são a 40 e a 41, que na verdade são dois casos especiais de comparação por limite, né? Ou seja, a 40, o BN que está no denominador tem que ser convergente para o AN ser convergente, isso com o limite dando 0. E se o limite der infinito, que é os dois casos onde não cobre a comparação por limite. Porque comparação do limite, vocês lembram que tem que dar um número positivo, né? Tem que dar um número positivo. Então, se der 0 ou infinito, se tiver nessa configuração da questão 40 e da 41, ou seja, se der 0 e a de baixo convergir, então a de cima converge, e se der infinito e a de baixo divergir, a de cima também diverge. Então, para completar a comparação por limite. As outras questões aqui, Lucas, qualquer uma delas, você pode tentar comparar por limite. Ou não, né? Você pode tentar fazer, por exemplo, a 17. 17? Deixa eu tentar pegar outra. A 17 acho que a gente já resolveu ela, né? Deixa eu pegar outra aqui. A 28, e elevado a 1 sobre n sobre n. Por exemplo,
Vou pegar aqui a 28 dá 11,3. É uma série assim, ó. E elevado a 1 sobre n, quando n vai de 1 até infinito. Então, como é que a gente compararia isso aqui por limite, né? Ou seja, eu tenho o meu AN, que é essa série, que é essa sequência, né, que gera essa série aqui, e eu tenho que procurar um BN, de forma que quando eu calcular o limite de AN sobre BN, quando n vai para mais infinito, isso aqui me dê uma constante positiva. Ok? O teste é esse. Então, o que acontece? Qual que é uma maneira de a mais simples, por exemplo? Vamos pensar numa casa mais simples. Vamos pegar o BN como sendo n. Por que sendo n? Né? Para poder cancelar com esse n aqui, ó. Então, quando você calcular, por exemplo, o limite poderia ser AN sobre BN, ou o contrário também, poderia ser BN sobre AN, né? O contrário, né? Então, quando você pegar AN sobre BN, não, aqui ficou ruim. Vamos pegar 1 sobre N, talvez? Vamos dividir aqui por 1 sobre N, porque eu estou querendo cancelar esse N aqui, né? Para ficar uma conta mais agradável. Vou refazer aqui. Vamos pegar BN como sendo 1 sobre N, e vamos pegar aqui E elevado a 1 sobre N sobre N. Aí concorda que esse N dá para cancelar? Então o resultado sobrou quem? Isso aqui é a mesma coisa da raiz enésima de E, né? Esse limite aqui vale 1, ok? Lá do cálculo 1, maior do que zero. Como eu sei que a harmônica diverge, então essa aqui também diverge. Entendi. Tem a questão, a que eu estou falando mais especificamente, que eu fiquei com mais dúvida, assim, foi que eu estava dando uma olhada naquela prova que mandou lá no grupo do WhatsApp. A questão 5 dela. A questão 5, como é que era a questão 5? Você lembra? Deixa eu falar aqui. Um minuto. Ela de fazer uma comparação por limite para mostrar que a série é convergente. É o somatório de 1 mais 1 sobre n, isso tudo ao quadrado, vezes e na menos n. Opa, tô endoidando aqui. N para mais infinito aqui, não. N igual a 1. Essa do 1 aí é? Deixa eu ver aqui. Isso, começa do n igual a 1. Beleza. Então, aqui o que você pode fazer? Você pode comparar com... Vamos pegar a n como sendo essa aí. 1 mais 1 sobre n ao quadrado. E elevado a menos n. E vamos pegar o bn como sendo exatamente essa PG aqui, ó. Isso aqui é uma PG de razão 1 sobre e, né? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, né? O n vindo para o denominador fica positivo. Vou escrever assim primeiro, calma aí. Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, não é? Então, vamos fazer lá. Limite... Fez a tarefa, filho? Limite de 1 mais 1 sobre n elevado ao quadrado vezes e elevado a n, né? É o AN dividido pelo BN, né? Eu estou pegando o BN como sendo essa. Que dá para cortar, não dá? Então, sobrou 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Esse limite aqui dá quanto? Concorda que dá 1 ao quadrado? Porque esse aqui tende a zero, né? 1 mais 0 ao quadrado. Então, como eu comparei com uma convergente, por quê? Porque essa aqui converge, né? A PG, razão 1 sobre E, converge. Então, isso aqui implica que a série que foi pedida também converge.
Beleza, Lucas? Beleza. Deixa eu perguntar aqui, só porque eu fiquei com dúvida. Então, por exemplo, se tem uma série, se determinada série, se ela for convergente, por qualquer outra que eu dividir ela, convergente também, vai dar um valor finito? Sim. Independente. Para qualquer outra mesmo, não importa qual for a outra BN que eu usar, se for também convergente, vai dar convergente. Vai dar um valor finito. Vai dar um valor finito, porque o teste fala o seguinte: se der um valor finito, é porque ambas convergem ou ambas divergem. Tem a mesma Entendi. natureza. Entendi. Mais alguma, gente? Hoje, às 3 horas, né? Vocês estejam prontos, né? Com lápis e borracha, né? Ou caneta e calculadora e tal, né? Eu vou enviar o arquivo faltando uns 3 minutos para as 3 da tarde. Eu gosto de ser pontual, viu? Então, espero que vocês também sejam pontuais na devolução. Às 17 horas, vai encerrar às 17 horas. Então, faça o upload antes das 17 horas, ok? Mesmo que não tiver terminado a prova toda, mas entrega o que você fez até o momento. Ok? Beleza, então. Mais alguma dúvida? Para a gente resolver mais alguma ou não? Você já fez a 10 da 11.5? 10 dá 11,5. Não. É uma série alternada. A 10 dá 11,5. 10 dá 11,5. Eita, acho que acabou os quadros aqui. Deixa eu colocar mais uma aqui. 10 dá 11,5. Menos 1 elevado a n. Raiz de n. Dividido por 2n mais 3. Com n começando do 1. Então, aqui, a ideia aqui é testar Leibniz, né? Ou seja, ela é uma série alternada. Então, quem que é meu BN, né? Meu BN é raiz de n dividido por 2n mais 3. Então, para saber se converge, você tem que testar primeiro, o BN tem que ser maior do que o BN mais 1, ou seja, decrescer. Ok? E o limite de Bn, quando n for para o mais infinito, tem que dar 0. Se satisfazer essas duas coisas aqui, como ela é alternada, ela vai convergir. Se uma dessas coisas aqui não for verdade, diverge. Uma maneira de mostrar que é decrescente, você poderia, por exemplo, pegar a função correspondente, raiz de x, dividido por 2x mais 3, e derivar isso aqui e ver se é negativo, né? Se a derivada é negativa, é porque a função é decrescente. Então, quem que é o f' de x? O f' de x deriva isso aqui, ó. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, vezes, conserva o denominador, menos, vou fazer aqui embaixo, menos, continuando aqui. Agora eu vou conservar a raiz de x e vou derivar 2x mais 3. Então vai dar 2, né? Todo mundo dividido pela de baixo ao quadrado. Aqui também continua, né? 2x mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2x mais 3 sobre 2 raiz de x, menos 2 raiz de x, todo mundo dividido por ao quadrado. Tira o mínimo aqui, ó.
O mínimo aqui vai dar quanto? Vai dar 2 raiz de x. Esse dividido por esse vai dar esse. Esse dividido por 1 vai dar ele. Ele vezes ele próprio vai dar quanto? 2 vezes 2 dá 4. Raiz de x vezes raiz de x dá x. Todo mundo dividido por 2x mais 3 ao quadrado. Esse aqui dá para cancelar com esse, ainda sobra quem? Sobra menos 2x mais 3, dividido por 2 raiz de x, que multiplica 2x mais 3 ao quadrado. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Aí, qual a conclusão que a gente tira disso aqui, ó? Ó, isso aqui é uma reta. Concorda que isso aqui embaixo tudo é positivo? Né? Porque o x é maior ou igual do que 1, né? O x começa aqui do n. Agora, aqui em cima, isso aqui é uma reta, não é? Essa reta aqui, ela zera onde? É uma reta decrescente, não é? Sinal negativo. Ela zera onde? Ela zera no 3 meios, concorda? 3 meio, 1,5. Então, a reta assim, não é? Então, para você ver, essa parte aqui é positiva e essa parte aqui é negativa, não é? As imagens dessa reta. O que me interessa não é a partir do 1. O 1 está aqui, né? Isso. O que me importa é a partir do 1. Observe que se você pegar x grande, que é o que é interessante para a gente, eu quero mostrar que é decrescente, né? Decrescente para n quando vai para mais infinito. Observe que a partir do 3 meios, todo mundo é negativo. Então, isso aqui é menor do que 0 para todo x maior do que 3 meios, que é o que me interessa. Então, ela é decrescente por causa disso. Ok? O fato de ser decrescente, derivada negativa, porque se o x for maior do que 3 meio, o numerador vai dar negativo, né? Negativo dividido por positivo dá negativo. Como é que a gente calcula o limite de Bn quando o n vai para mais infinito? Limite de... Quem que é o Bn? Raiz de n. 2n mais 3, quando o n vai para mais infinito. Bom, aqui você tem o infinito sobre infinito, não tem? Você pode utilizar a L'Hopital, por exemplo. Pega f de x como sendo raiz de x sobre 2x mais 3. Então, limite de f de x quando x vai para mais infinito. Usando L'Hopital, eu posso derivar no numerador aqui. Vai ficar limite de 1 sobre 2 raiz de x, que é a derivada da raiz de x, dividido por 2, né? A derivada de 2x mais 3. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 4 raiz de x, né? Porque vai ficar 2 vezes 2 aqui, quando o x vai para mais infinito. Esse limite aqui, ó, como o x vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito, 1 sobre uma coisa que cresce muito, 0. Então, você mostrou o item I e o item 2i. Então, converge. Entendi, Valdomiro. No caso, quando eu quero mostrar que ela é decrescente, eu não posso fazer, por exemplo, qual seria o A1, qual seria o A2, A3 e verificar se seria decrescente. Mas aí só os primeiros termos não são suficientes, né? Entendi. Você poderia tentar fazer o seguinte também, ó. Talvez seria mais fácil. Eu não tentei essa possibilidade, ó, pra você ver. Ó, você tem o seu AN, o AN não, BN, né? A gente chamou de BN. Seu BN era a raiz de n sobre 2n mais 3. Você poderia comparar esse camarada com BN mais 1. Quem que é o BN mais 1? É o raiz de n mais 1 dividido, coloca n mais 1 aqui, ó. Vai ficar 2n mais 1 mais 3. Então, vai dar raiz de n mais 1 dividido por 2n mais 2. Vai ficar 2n, 2 com mais 3, 5, né?
Você poderia tentar comparar esse camarada aqui com esse aqui, ó, para ver quem é maior e quem que é menor, o termo geral. Aí você pode. Você poderia, por exemplo, começar assim, ó. Raiz de n mais 1 é maior do que a raiz só de n, né? Porque esse aqui tem mais 1. Aí você poderia fazer o seguinte, outra coisa que você sabe que 2n mais 5 é maior do que 2n mais 3, né? Porque o 5 é maior do que 3, né? Esse aqui é maior do que esse, e esse é maior do que esse. Aí você poderia tentar fazer uma divisão, talvez, né? Mas aí ficaria assim, né? Esse aqui dividido, dividido vai ser complicado, porque vai ficar no denominador, ia ficar o quê? Ia ficar raiz de n mais 1 dividido por 2n mais 5. Não, acho que esse aqui fica ruim. Outra, acho que é melhor você comparar assim, ó. Você quer mostrar que o seu Bn, ele é maior do que o Bn mais 1. Isso que eu ia falar aqui agora. Pode ser isso. Multiplica cruzado, ó. O que acontece? Você quer mostrar isso aqui, ó. Esse é o B, na verdade é menor. Você quer mostrar que o Bn mais 1 é menor do que o Bn. Quer mostrar isso? Você não sabe que é verdade. O que você pode fazer? Multiplica cruzado e vê se chega numa coisa verdadeira. Se der uma coisa verdadeira, você pode fazer o caminho inverso, entendeu? Voltando. Ok? Acho que entendi. Multiplica cruzado e vê se chega numa expressão conhecida, ok? Alguma coisa trivial, que você sabe que é verdade. Mais alguma coisa, gente? Não? Então vou encerrar por aqui.